E quando chegou um tempo de noite na vida de Jesus com os seus discípulos, ele disse a seguinte frase para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Era um tempo que Deus permitiu o maligno ter oportunidades de tocar na tua igreja, nos tempos do Senhor Jesus. Era um tempo cujo qual Deus permitiu isso suceder. E vamos olhar um pouquinho para alguns acontecimentos da Bíblia que aconteceram durante a noite. Foi durante a noite que o barco em que estavam os discípulos começou o quê? Chacoalhar. Em que o vento sobreveio. E aquilo fez com que os discípulos entrassem tremendo o quê? Pavor, achando que eles iriam perecer naquela o quê? Situação. E aí foi aonde começaram: mestre, não te importas que pereçamos? E a resposta de Cristo foi para eles: ó homens de pequena, quando a noite vem, ela vem para provar a nossa fé. Mas também quando eu olho lá na frente, depois que aquele povo, aqueles discípulos, receberam o revestimento de poder, a Bíblia diz que Pedro foi levado preso. E já existia uma sentença de morte na vida de Pedro, que no outro dia ele ia morrer. Aquele que outrora ficou desesperado em perder a tua vida, a Bíblia diz que agora ele deita e dorme, irmãos. Noite, tempo em que Deus permite o inimigo o quê? Tocar. Tempo que Deus permite o inimigo colocar a pessoa numa o quê? Prisão. Qual que é a diferença daquele barco para aquela prisão? Irmãos, uma prisão é um lugar que você está impossibilitado do quê? De sair. Você não tem que fazer o quê? Como é que você sai de lá? E naquele barco no meio do mar, como é que você sai? Não deixa de ser o quê? Uma prisão. Só que a Bíblia diz que tinha uma igreja o quê? De joelho o quê? Vigiar e... Aí a Bíblia diz que Deus deu ordem ao anjo, e o anjo foi e trouxe o quê? Livramento. A Bíblia fala de Paulo e Silas, irmãos, também dentro de um cárcere durante o período do quê? Da noite. Ó o cárcere de novo, ó a prisão de novo. Ali sendo açoitado, maltratado, destratado, rejeitado e impossibilitado de se mover. E a palavra de Deus diz que naquele momento o que eles fizeram? Oraram, adoraram a Deus. Ó, de novo, ao quê? A oração. Vigiai aí, para que não entreis o quê? E quando Paulo e Silas sucederam da maneira correta, Deus também mandou um terremoto que abriu o quê? Aquele cárcere e livrou eles daquela situação. Ei, a igreja não está vivendo o tempo de dia não, tá? Nós estamos vivendo um tempo de noite. E quando Deus revelou para nós, mais específico, irmãos, para minha esposa esse texto, eu peguei e falei, vou dividir com a igreja esse texto que a gente vai ler aqui. Fazem hoje, acredito, 13 dias que a gente, pelo menos, propôs para que todos orassem o quê? 3 vezes ao dia. Foi na quinta-feira que Deus revelou esse texto. E na quinta-feira faltariam 10 dias para completar os 21 dias. E 21 é o tempo da resposta de quem? De Daniel para chegar até as nossas. Quando faltava exatamente 10 dias, irmãos, Deus deu esse texto e olha o que diz. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Mas tem um parênteses aqui, ó. Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha o que ele diz aqui, ó. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda. Para a gente vencer tentações, a gente tem que aprender a estatura que Deus quer que a gente chegue. E a estatura, irmãos, é para a gente resistir até a morte. Os discípulos no barquinho tiveram medo de morrer.
Irmãos, e a Bíblia diz que até mesmo que a gente esteja morto, a gente vai o quê? Reviver. A fé ainda não estava fundamentada onde? Como tinha que estar alicerçada. A gente tem que aprender a chegar nesse nível. Senão nós estamos na posição dos discípulos no barquinho, ainda a gente tem que caminhar um bocadinho de fé, o quê? Para chegar ao ponto de o dia que a gente cair no cárcere e está escrito a sentença de morte nas nossas vidas, sabe o que a gente faz? Descansa no... É fácil? Não. É simples? Não. Mas tudo isso faz parte do processo para a gente receber a coroa do quê? Da vida. Jesus diz que aquele que amar até a sua vida mais do que ele não é digno de quem? Aquele que não negar a si mesmo por amor a ele não é digno. É uma palavra difícil, mas é uma palavra que aonde Deus quer que eu e você cheguemos como discípulos. O apóstolo Paulo disse assim: eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, guardei o quê? A fé, agora está me reservada a coroa. Ou seja, o apóstolo Paulo foi mandado numa prisão, e no dia da morte dele, onde levantaram, irmãos, para poder matá-lo, decapitá-lo, foi quando ele disse o quê? Essa frase: combati o bom, cumpri a carreira. E guarda algo: enquanto a gente não cumprir a nossa carreira, se a gente está combatendo o bom combate, não morre, tá? Não morre. Só isso que eu digo. Mas depois que Deus está vendo o esforço, está vendo que está combatendo o bom combate, está vendo que está trilhando para caminhar o quê? Para cumprir a sua o quê? Carreira, entendeu? Depois que fez tudo, esquece, irmãos. Lembra de João Batista? João Batista também foi lançado aonde? Numa prisão. E lá na prisão, Deus podia ter livrado ele da prisão, irmãos? Mas o que aconteceu? Deus entregou o quê? A cabeça dele. A gente tem que amadurecer na fé, porque a gente está acostumado, irmãos, a lidar com o dia. No dia é o dia da alegria, o dia é o dia do sorriso, o dia é o dia que tudo vai bem, aonde a gente caminha e não tropeça. Mas e no dia da noite? Será se a gente está cantando como Paulo e Silas canta? Será se a gente está descansando como Pedro descansou? Será se a gente permanece fiel como João Batista permaneceu naquela cela? Porque sabe o que ele poderia ter feito naquela cela? Você quer saber de uma coisa? Herodes tinha um relacionamento. Não, vocês não têm nada, não. O que eu falei era o quê? Bobagem, só para ele se ver livre do quê? Está na hora da gente deixar de ser menino e virar homens na fé. Essa é a verdade. Está na hora da gente crescer. Irmãos, eu falo de todos nós. O vento também soprou na minha casa, está soprando em todo lugar. E tem momento que a aflição vem o quê? Vem sobre nós. As angústias se achegam até nós. Como é que a gente lidar com as aflições e lidar com o quê? Com as angústias. Como é que a gente lidar com uma situação como essa? A gente tem que ter esse versículo no nosso coração, que ainda que esteja morto, o quê? Por isso que ele faz questão, ele diz aqui, ele garante uma coisa, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ele nunca disse que ele ia livrar a gente da primeira. Ele vai livrar a gente do quê? Da segunda, mas a gente tem que aprender a amar a Deus com tal força, de tal maneira, irmãos, que a gente seja capaz de dar a nossa vida por amor a quem? A Ele. É fácil, pastor? Nem eu sei se eu estou preparado para isso. Só Deus sabe quem está e quem não. Mas quando Ele permite as tribulações, irmãos, as tribulações vêm para isso. Para produzir em nós paciência, para produzir em nós experiência e para produzir em nós o que? Esperança de uma melhor vida na terra. Cuidado, cuidado. Deus pode nos abençoar aqui na terra? Lógico que pode. E Ele é um Deus abençoador, mas Ele também quer saber até onde a gente é capaz de amá-lo com todas as nossas. Olha, Deus pode permitir uma enfermidade vir, como veio na vida de Jó. E quando a enfermidade vir, quantos que vão parar numa prisão? Porque ficam dentro de 4 o quê? Prisão, irmãos. E impossibilitado do quê? De sair. Como é que a gente lidar diante daquela prisão? A gente pode estar na posição dos discípulos, naquele barquinho que ainda precisava amadurecer, crescer, buscar o revestimento, porque quando é que eles tiveram uma mudança por completo? Foi quando realmente recebeu o verdadeiro revestimento do quê? Por isso que Deus fala no tempo da nossa noite, vigia e o quê? Porque enquanto os discípulos, depois que Jesus foi, eles ficaram em vigilância e oração, separados, buscando o tempo todo. Deus trouxe tamanho revestimento que aquilo foi onde mudou a história da vida. Então guarda algo.
quando as circunstâncias nos atribulam, quando as circunstâncias nos esmorecem, que a gente ainda não é capaz de chegar nesse nível, é tempo da gente vigiar e o quê? E orar cada vez mais. Ainda falta um tempo, irmãos. Quem ainda não acordou, porque quando Jesus disse lá no Getsemane, vigiai e orai para que não entrais em tentação, tinha um monte que estava em volta e estava tudo o quê? Quem está dormindo está orando? Quem está dormindo está buscando? Quem está dormindo está pagando preço? Aí você sabe o que vai acontecer? Vai negar Jesus, vai negar, não vai seguir até a morte de cruz, vai vir todas aquelas consequências, né? Que a gente já conhece naquele tempo da noite que os discípulos fizeram. Vai querer dispersar, porque vai querer se escandalizar, sabe do quê? Da palavra, porque estavam seguindo Jesus, estavam vendo o Filho, estavam contemplando a glória do Filho, mas não estavam vendo a manifestação do poder de quem? De Deus. E aí, ele estava deixando de ser Deus? Ele deixou de ser o Todo-Poderoso? Por isso que no dia da noite é o dia que a gente é tentado, para a gente ser o quê? Provado, para que a gente possa ser aprovado e tomar posse do quê? Da coroa. O fato de Jesus não ter manifestado o poder dele, ele disse para Pedro, ele falou, ei Pedro, não, se porventura eu clamar a Deus, ao Pai nesse momento, ele não mandaria aqui miríades de anjos para me livrar? Em outras palavras, ele estava dizendo, eu posso manifestar o meu poder até durante o quê? A noite. Mas o propósito não é neste momento. O propósito era muito maior lá na frente. Por isso que se a gente conseguir chegar até o fim, por isso que ele fala, eu sou o início, sou o quê? O fim. Se a gente conseguir chegar até o fim da nossa aprovação, nos esforçar, irmãos, por mais que a aflição tomou, por mais que a angústia tomou, mas a gente fica que nem aquele pobre, com a cara no pó, ali pedindo, lutando, guerreando, irmãos, dentro de nós. Você pode ter certeza, o fim de tudo, todo mundo vai ter que olhar e falar, esse testemunho é fiel e verdade. E Jesus morreu, não morreu? E o que aconteceu depois? Deus foi lá e fez o quê? Ressuscitou. Irmãos, a gente põe limites para Deus. A gente põe limites para o poder de Deus. Quando a gente estuda o texto do barco, guarda algo, lê lá com calma. Quando Jesus vem em socorro naquele barco para poder acalmar a tempestade, ele diz assim, eu queria ir um pouco mais adiante. Ele teve que abreviar um socorro, irmãos, que ele queria fazer logo depois ali ainda. Ele queria ir um pouquinho mais adiante, ou seja, ele queria que os discípulos aprendessem o que é padecer por amor ao nome de quem? Dele. Quando Deus chamou o apóstolo Paulo, meus amados, ele falou, esse aqui é um vaso escolhido. Eu vou ensinar ele o que é padecer por amor ao Evangelho. Ninguém quer padecer por amor ao Evangelho. A gente tem que aprender isso na nossa identidade, no nosso caráter, meus amados. É bênção para as nossas vidas? Sim. Tem ali o propósito de trazer a maior abastança? Sim. Mas tem o período da noite que a gente tem que aprender a padecer por amor ao Evangelho de Cristo. E isso, a gente precisa moldar e forjar o nosso caráter. Guarda isso no vosso quê? Coração. Deus disse, por isso que no sonho, você lembra qual que era a diretriz que era dada? Vai tudo para onde? Por quê? O que faz no quarto? É isso que Deus está dizendo, é todo mundo vai pro quarto para não entrar o quê? Vai pro quarto, irmãos. A peleja tá aí, tá travada. E Deus permitiu, tá aqui, ó, Ele permitiu a gente passar por esse processo. E a gente tem que estar, acordado. Desperta, tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo o quê? Esclarecer. Não acabou ainda. Não acabou. É tempo da gente combater o bom. Lembra que tinha a mãozinha que saiu o quê? Mas tinha uma frase que me marcou. E a frase dizia assim, se tu tiveres a fé do tamanho do quê? E não é banal ter essa fé não. Porque quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, fala para esse monte sair daqui para lá, o que ele faz? Então ele dá a vida. Por amor a quem? A Deus é o seu Evangelho. Ei, Deus vem vindo na frente, Ele está o tempo todo nos aviando. E para vencer batalhas espirituais, irmãos, não se anda por vista, se anda pelas visões de Deus, pela fé. Guarda algo. Olha lá no Éden. Enquanto que, quando Adão e Eva pecou, pode ver, um começou a enxergar a nudez de quem?
andando por vista, não resistiu ao pecado. Mas antes deles pecar, eles viam a nudez um do outro? Não, então eles andavam por fé. Eles andavam por... Então quando eu ando por vista, eu começo a enxergar a nudez do meu irmão. Mas quando eu ando por fé, irmãos, eu não tenho tempo para isso não. Quando eu ando por vista, eu ouço a voz que a serpente fala para mim. Quando eu ando por fé, eu ando pela voz que Deus fala na viração do dia. E Deus, quando Ele fala conosco, Ele fala em sonhos, Ele fala em visões e fala em profecia. Que voz que a gente deu ouvido? Ou a gente está dando ouvido? Porque se a gente ouvir, andar por vista, nós vamos comer do fruto da árvore do quê? Do conhecimento do bem e do mal. Ao invés de comer daquilo que a gente tem que realmente o quê? Ei, desperta, gente, para não entrar em tentar. Eu tenho certeza que se eu visitar um por um aqui e sentar um por um, cada um passou um tempo nessa semana, seja no trabalho, seja dentro da família, seja na tua saúde, eu tenho certeza que cada um passou um tempo difícil. Escuta o que diz o Senhor. Estamos vivendo um tempo do quê? De combater o bom combate. Acorda, igreja. Ei, eu vejo nos cultos de oração, é 5 minutinhos de joelho no chão e depois ora, depois daquilo ainda. Quando vai para casa, ora. Ei, é 3 vezes ali, ó, abre um propósito, resiste até o final, porque depois desse breve momento de provação, irmão, você pode ter certeza que o que há de vir, o quê? E não tardará. Vai vir, resiste até o quê? Até o fim, para a glória de Deus. Amém? Glórias a Deus.